Olá, galera do GIS! Hoje nós vamos retomar o assunto planejamento, que para mim é o ponto de partida para uma excelente aula. Eu sou a professora Elaine Bueno, do TOP, e finalizo a minha entrevista com a professora doutora Zita Lago, que vai nos apresentar aí o segredo de um bom planejamento. Vamos ver? Eu estabeleceria uma espécie de paráfrase com uma viagem. Se você faz uma viagem sonhada, pensada, planejada, e essa viagem se revela decepcionante, certamente você ficará um tanto quanto reativo a efetivar uma nova viagem, mesmo que seja uma viagem de lazer, não apenas uma viagem de passeio. Vamos trazer isso para dentro da escola. Se eu trabalho uma aula e essa aula foi frustrante, e isso não é pouco comum, essa aula não foi estimulante para o aluno, certamente na seguinte aula ele virá com essa impressão negativa. Então qual seria o meu papel? Sempre deixar aquele gostinho, entre aspas, do quero mais, né? Quando eu desperto no aluno possibilidades que, além daquele conhecimento trabalhado, ele possa buscar, ele possa ir por conta própria, individualmente ou em grupo, avançar em conhecimentos complementares aqueles conteúdos tratados na sala de aula e que de alguma forma levantem perquirimentos, indagações que de alguma forma sejam motivadoras para a próxima sala de aula. Existem muitas formas hoje, mecanismos tecnológicos que estão aí disponíveis para o professor trabalhar com o aluno, desde que isso faça parte do projeto pedagógico da escola, né? Onde ele pode de alguma forma fazer uma espécie de diagnóstico, né? Sobre como os alunos viram essa aula. Claro que ele não precisa fazer isso com todos os alunos, mas que ele receba algum feedback de alguns desses alunos que estejam motivados a apresentar esse feedback e lhe digam: foi isso interessante, professora? Aquilo foi interessante, mas isso poderia ter sido assim. E eles dizem, eles falam, eles são sinceros com relação a isso. Conforme eu tenho esse feedback, eu me planejo e replanejo a atividade subsequente, né? Deixando sempre com eles aquela pergunta: e além disso, por onde vocês pensam que possamos caminhar? Temos mais isto para ver, né? Então, mais isto seria o próximo conteúdo, né? Que esteja sempre interligado com o conteúdo já visto. E eu vou sempre, na aula subsequente, tentar fazer uma retrospectiva muito rápida, dentro dos tempos que tenho, que me permitam fazer com que há uma sequencialidade. Embora nós tenhamos uma realidade na escola, que é a fragmentação de processos, né? Os tempos de 50 minutos, 60 minutos, 45, que me dão essa possibilidade, ou mesmo que sejam aulas geminadas, que me dão essa possibilidade de, quando eu penso os tempos exatos para a introdução da aula, para a retrospectiva da aula anterior, para a introdução da aula, que eu vou trabalhar ali, desenvolvimento do conteúdo, de que forma eu quero um feedback imediato deles, que tipo de estratégias eu vou usar, o fechamento da aula, sempre eu tenho que ter um balanço claro de como eu vou usar esse tempo. Talvez isso não seja uma tarefa tão simples quanto parece, quando a gente enuncia. Quando eu vou à prática é mais difícil, principalmente quando o professor ou aquele grupo de professores da escola não tem o hábito da planificação do processo pedagógico de sala de aula. Então, resumindo, deixar sempre a expectativa, né? Foi boa aula hoje? Ótimo. Vocês gostaram? Ficou? O que ficou? O que poderíamos alinhar para a próxima aula? E a partir dessas estratégias de comunicação posterior à sala de aula que eu possa estabelecer com os alunos, eu verificarei de que maneira eu encaminho a sequência na próxima aula, utilizando os recursos tecnológicos que estão aí e dos quais os meninos, na sua maioria, estão extremamente habituados a usar. Seria isso que eu sugeriria.